Olá, pessoal. Eu sou Adriana Salles, professora do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Estou aqui para uma bate-papo com o Adalberto Miller, da Universidade Federal Fluminense. Ele vai falar um pouco mais sobre as suas pesquisas, traduções da Emily Dickinson, em homenagem aos 195 anos da UEM. Bom, o Adalberto Miller também foi professor de teoria da literatura na Universidade Federal Fluminense e membro da Emily Dickinson International Society. Bom, Adalberto, eu acho que eu tenho um pouquinho de você aqui pertinho de mim nas minhas prateleiras, que são esses dois livros, esses calhamaços das traduções da Emily Dickinson. Eu estou tendo um retorno, é porque o microfone está aberto, então eu vou te pedir para abrir só quando você for falar. Isso, porque aí a gente fica sem esse retorno, né? A minha voz pode impactar na sua. Bom, eu queria te agradecer por participar dessa homenagem a Emily Dickinson. Eu te confesso que eu conheci a Emily Dickinson na graduação, né, nos anos 90, mas eu comecei a pesquisar recentemente sobre a questão estética, principalmente do artigo que eu escrevi, que se chama O Vestido Branco, de Emily Dickinson, a memória da rebeldia silenciosa, a partir desse livro aqui sobre Labor of Clothing, né, pesquisando sobre design de moda. Eu tenho uma formação na época era estilista pelo Senac, e minha filha estuda moda na UEM. Então, eu queria que você acrescentasse alguma informação que você julgar necessária para a sua, né, introdução, e bora lá conversar sobre Dickinson. Oi, Adriana, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre a Emily Dickinson justamente na época da celebração, né, do aniversário dela, e que é celebrado também pelo Museu Emily Dickinson, né, simultaneamente. Inclusive, na celebração desse ano, que acontece todo ano, né, um dos tópicos vai ser justamente a publicação recente das cartas da Emily Dickinson. Quer dizer, as cartas da Emily Dickinson nessa nova edição da Christine Miller, né, e do Don Hall Mitchell, que saiu pela Harvard Press. Na verdade, saiu em 2024. Tá. Volta só a capa, porque congelou aqui para mim. Isso. The Letters of Emily Dickinson, pode falar, continuar, da Christine Miller, né? A Christine Miller, que tinha organizado a poesia completa pela Harvard Press em 2016, que foi a base da minha tradução. Agora, com Don Hall Mitchell, lançou em 2024 as cartas completas da Emily Dickinson numa nova edição, né? Já existia uma edição das cartas completas feitas pelo Johnson, mesmo editor que editou também a poesia completa nos anos 50, em 1956, né? E essa edição ficou bastante desatualizada. Tanto a edição da poesia completa do Johnson, quanto a edição das cartas, obedecia critérios que hoje, para a crítica da Emily Dickinson, não fazem mais sentido. São edições vetustas. O Johnson é um cara lá do século XIX, tinha uma visão muito diferente de como a crítica da Emily Dickinson vê hoje. E a Christine Miller revolucionou o modo de se editar as obras da Emily Dickinson, né? É bom deixar claro para a plateia que a Emily Dickinson jamais publicou a sua obra em vida, né? Ela nunca publicou um único livro de poesia. Cerca de 10 dos 1.800 poemas dela foram publicados em jornais, antologias da época, mas eram publicações irrelevantes diante do tamanho da obra dela, né? Que só veio a ser conhecida de forma completa em 1956, com a edição do Johnson,
e que depois aumentou, né? Aumentou, e a obra dela recebeu um novo tratamento também crítico, editorial, né? Então, nesse momento, quer dizer, eu aproveito para anunciar que, além da publicação da poesia completa, pela editora UNB e pela editora Unicamp, né, desses 2 volumes, que contenha a totalidade da poesia da Emily Dickinson, numa edição crítica, com variantes, uma edição muito bem estabelecida e bilíngue, né? Eu me orgulho muito do fato de que, justamente, tá projetando, né? Ótimo. Eu me orgulho muito do fato de que as edições dos 2 volumes da poesia completa da Emily Dickinson são edições bilíngues. E isso tornou possível para que o leitor brasileiro, o único leitor no mundo, fora dos Estados Unidos e dos países de língua inglesa, que pode ler a nova edição da poesia completa. Porque a parte em inglês da poesia completa que a gente publicou no Brasil é exatamente igual à edição estabelecida pela Christine Miller em 2016, pela Harvard Press, né? Então a gente tem esse privilégio no Brasil de ter uma edição da poesia completa da Emily Dickinson em inglês, uma edição nova e recente. Eu acho que esse, para mim, foi o fato mais importante do modo como a gente conseguiu editar a Emily Dickinson, né? E, além do mais, pode confrontar com o original com as traduções, que, para mim, é um outro aspecto muito interessante, porque eu sei que as minhas traduções jamais vão atender às expectativas do leitor A, B ou C, né? Quer dizer, o leitor A, que já leu a Emily Dickinson, né, que tem uma formação em língua inglesa, que já conhece a Emily Dickinson, e que lê bem inglês. O leitor B, que é um leitor que conhece a Emily Dickinson superficialmente, tem uma compreensão mediana do inglês. E o leitor C, né, que não conhece a Emily Dickinson nem lê inglês. Então eu escrevi pensando nesses 3 leitores. E esses 3 leitores podem ter acessos diferentes à obra da Emily Dickinson, né? E para cada um deles, esses livros estão pensados para cada um desses leitores. Ao longo do processo de divulgação e venda dos livros, que foi um sucesso editorial, aliás, né? Do qual eu me orgulho muito. O volume 1 já está na 3ª reimpressão e já está esgotado do ponto de vista da impressão, né? Quer dizer, a editora já não tem mais os volumes que ainda circulam na Amazon e outras editoras, já são os últimos, né? Então, e esgotar esses livros de poesia com 800 páginas é uma coisa que eu acho extraordinária no Brasil. E eu sei, pelo perfil que eu recebo da editora Unicamp e da editora UNB, que muitos dos meus leitores não são especialistas, não são leitores de poesia, não são especialistas, muitos não leem inglês, de fato, né? Mas a Emily Dickinson, um pouco por conta daquela série Dickinson, né? Ela despertou a atenção do público jovem brasileiro, das jovens leitoras e dos jovens leitores. E são esses leitores que... Oi. Eu vou ficar só reagindo, porque a velocidade está atrapalhando, tá? Então, eu vou fazer gestos, concordando com você. Tá, eu estou tentando falar devagar também para não dar cortes, etc., né? Qualquer coisa. Então, só para concluir essa apresentação inicial, são esses leitores e essas leitoras que mais me dão felicidade de ter feito esse trabalho, porque eles chegaram a Emily Dickinson, né, por uma
uma paixão mesmo de ler, de conhecer, né? E eles constituem, assim, eu encontro pessoas, recebo mensagens de pessoas que não são da área de letras, não são poetas, não são especialistas em literatura inglesa, né? Gente jovem que me escreve coisas apaixonadas sobre a Emily Dickinson. Eu acho assim, isso, né, um pouco como a Jane Austen, que também está fazendo aniversário, né? Eu acho que essas mulheres têm elas né, despertam o interesse de um público muito variado e jovem, sobretudo, né? Eu acho que esse é o grande encanto da Emily Dickinson, né? É verdade. E eu estava até comentando mais cedo a força dessas sagitarianas, assim como eu. Parece que todo mundo está fazendo aniversário agora em dezembro, né? Eu estou expondo aqui, pessoal, as capas desses dois volumes completos de traduções do Adalberto, porque é um feito muito grande e que bom que você teve apoio da Unicamp e da UNB, porque é um trabalho assim de Hércules, né? Mas conta mais para a gente, porque eu estou aqui como sua fã. Então, agora a notícia que eu dei inicialmente, né, que eu queria aqui reforçar, é que a gente vai lançar com a editora da Unicamp, o livro já está em processo, né, de tradução, as cartas completas da Emily Dickinson, né? A correspondência completa da Emily Dickinson. Eu estou traduzindo agora com uma parceira, uma jovem parceira tradutora, a Laila Oliveira, justamente esse trabalho que eu estou fazendo com a Laila é fundamental porque lidar com as cartas da Emily Dickinson pressupõe entrar também dentro de um universo feminino, né? E do cotidiano feminino. Você mencionou no início da nossa live o fato de que o seu trabalho partia do vestido, né? Do vestido, né? Do famoso vestido. E da questão das roupas e do vestuário, da costura, né? Isso por si só já configura um universo muito diferente, né, do universo da escrita masculina, que é preponderante ainda, né, na nossa literatura, infelizmente, né? Agora as coisas estão começando a mudar, felizmente, né? Mas a Emily Dickinson é a primeira grande voz dessas mulheres que escrevem poesia já dentro de um diálogo com a grande tradição com a grande tradição literária, né? É importante salientar isso. Outras mulheres escreviam, né? Muitas mulheres escreviam e escreveram antes da Emily Dickinson. Aliás, a Emily Dickinson era uma fã absoluta da Jane Austen, como ela era também uma leitora muito assídua, né, de toda a literatura escrita por mulheres no século XIX. Ela leu muito as irmãs Bronte, particularmente a Emily Bronte, não só os romances, como a poesia da Bronte, né? Essas irmãs muito talentosas, né? Ela leu, em suma, todas as grandes escritoras, George Eliot, por exemplo, né? Um outro livro de cabeceira, né? O Middlemarch, né? E é claro que ela leu também toda a obra da Jane Austen. Era uma grande leitora, uma leitora voraz, né? E se eu não me engano, na série Dickinson, eles colocaram uma pintura da George Eliot na lateral do quarto dela. Então, faz essa ligação, mesmo que seja visual, com outras escritoras. Elizabeth Barrett Browning também, uma outra escritora fundamental para ela, né? Então, mas ela também ela lia muitos romances populares escritos por mulheres. Isso vai ficar muito mais claro nas cartas do que nos poemas, porque essas cartas que ela escreveu são cerca de, deixa eu ver aqui para não, são cerca de
1.300 cartas. São cerca de 1.300 cartas que ela escreve desde a época da escola, né, da época da escola secundária, para amigas, para parentes, para os irmãos, né, para o irmão e para a irmã, para os pais, às vezes, até a morte dela, em 1885. Né? Tem a última carta que ela manda para as sobrinhas, né? Fui chamada, né? I've been called, fui chamada, né? É só isso a carta. Queridas sobrinhas, fui chamada. Ela escreve essa carta um dia antes de morrer. Né? Então Eu tem. acho que pressentia, né? Oi? Ela pressentia, ela tinha uma intimidade, digamos assim, com a morte, né? Com essa temática da morte, né? Tinha. E aí essas cartas vão revelando a vida diária de uma mulher no século XIX. Isso é muito interessante também. Ela está o tempo todo limpando a casa, varrendo, costurando, cozinhando. Então ela começa a escrever uma carta e ela está fazendo um bolo. Aí ela fala, voltei, estava tirando o bolo do forno. Ou então ela diz, né, vou interromper a carta, tenho que varrer o chão. Né? Ou seja, você vê pelas cartas o dia a dia, né, de uma mulher do século XIX. Né? Isso é muito interessante, quer dizer, todo o cuidado com a casa, com o jardim particularmente, né, que é onde ela trabalhava pesado mesmo, ela trabalhava diretamente com a terra e com a plantação e tudo. Né? Então, as cartas vão revelar também essa leitora que ela era, né? Leitora de todas essas grandes autoras, as mais conhecidas, como a Austen, como a Eliot, como as irmãs Brontë, mas também vai revelar aquela literatura que a gente conhece pouco, ou seja, ela lia uma literatura feminina, uma literatura escrita por mulheres, extremamente popular, extremamente romântica, né? E que tinha grande circulação, né? Isso é bom que fique claro também que a Emily Dickinson, apesar de nunca ter publicado nada, não porque ela não quis, né? Ela tentou, ela tinha consciência de que ela vivia num meio literário, ou seja, dentro de um sistema literário muito pujante. Quer dizer, na época dela se publicava e se publicava muito, existia muita fama, existiam autores que, né, que viviam já, autores e autoras que viviam de literatura. Então, a Dickinson ela é uma espécie de contra-exemplo daquilo que era, de fato, o sistema literário americano nessa época. O sistema literário americano de língua inglesa, né, era um sistema mais ou menos parecido com o que a gente tem no Brasil, se é que não era maior ainda, né, em número de publicações, em crítica em jornal, em revistas literárias, círculos literários. Quer dizer, então o fato de ela ter se isolado de todo esse mundo e de ter escrito uma obra gigantesca à margem de tudo, é um fato muito curioso mesmo, né? Muito curioso. Fazer uma pergunta. Dessa coleção que a Christine Miller e o Don Hall Mitchell publicaram, que é essa que você está traduzindo, essas cartas são todas as que são as remanescentes, elas não foram queimadas, como teve carta que foi queimada, como as cartas da Jane Austen, em sua grande maioria, foram queimadas. E a segunda pergunta é, obviamente eu acho que sim, mas você vai me responder, se nessa coleção de cartas que foi editada pela Christine, incluem as cartas enviadas para Susan Huntington, que foi o grande amor da vida da Emily Dickinson. Duas perguntas bem interessantes. Em primeiro lugar, o que a gente tem é a correspondência ativa da Emily Dickinson, né? Boa parte da correspondência passiva, né? Ou seja, das cartas que ela recebeu, essas foram destruídas, particularmente as cartas da Susan, né? Que foi
que foi amiga de infância, depois amiga de adolescência, né? Uma amizade que foi se aprofundando e que talvez tenha se transformado de fato numa relação amorosa, né? A gente não tem provas, mas é possível reconstruir como essas duas autoras do Open Me Carefully fizeram, né? A Martha Nell Smith, elas reconstruíram, quer dizer, a história de uma relação, né? Uma relação que você consegue ir reconstruindo a partir das cartas e dos poemas. Então, o que vai ficando claro em primeiro lugar, de cerca de 1.800 poemas, mais da metade a Emily Dickinson enviou diretamente para Susan Dickinson, né? Que era Susan Gilbert antes de ser Dickinson, né? Então, ou seja, a boa parte do que ela escreveu para a Susan diretamente, né? Isso. Aqui a gente pode ver as fotos, né? As duas bem, a Emily Dickinson estava com 16 aqui, a Susan nessa foto eu acho que ela já está com uns 18 mais ou menos. Então, mas pelas cartas a gente vê também uma coisa curiosa, que a Dickinson ela tem uma relação muito diferente com a Susan. Não são cartas muito apaixonadas, de uma paixão que vai se intensificando, né? Mas também são cartas em que ela tenta ajudar a Susan, porque a Susan ela é órfã de pai, e ela era uma moça que corria o risco de viver uma vida muito, muito dura, né? Nos Estados Unidos na época. Então ela tenta salvar a Susan, casando, quer dizer, criando esse casamento entre a Susan e o irmão, né? Isso a gente vê nas cartas, que ela vai criando essa relação que não existia, quer dizer, o irmão dela estava em outra história, a Susan também, ela vai aproximando os dois, né? Vai dando uma de casamenteira, assim, né? Vai aproximando os dois. Mas, ao mesmo tempo, mantém nas cartas uma relação extremamente apaixonada com a Susan, né? Então, sim, nessa edição aqui da correspondência completa, né, que a gente vai publicar, eu e a Laila estamos traduzindo, é possível ler todas as cartas que a Emily escreveu para a Susan de 1800, eu acho que a primeira é de 1852, é a primeira carta, até 1885, ou seja, mais de 30 anos de correspondência, né, de cartas enviadas para Emily e para Susan. Então a gente tem uma visão total, são cerca de 800 cartas que ela escreve para a Susan, né? É um volume, muito volumoso, é um material que dá para a gente ter uma visão muito abrangente da relação entre as duas. E, sobretudo, do modo como a Dickinson se colocava, né, primeiro como alguém muito apaixonado e depois já como uma pessoa um pouco ressentida do esquecimento, né? Quer dizer, a Susan vai deixando ela de escanteio, porque a Susan ela se transforma na grande dama da sociedade de Amherst, né? E numa das mulheres mais influentes da Nova Inglaterra, em termos sociais. Ela recebe Ralph Waldo Emerson em casa. Imagina que é isso? Receber em casa mais de uma vez para um jantar uma figura como Ralph Waldo Emerson, né? Do círculo, né, de intelectuais e poetas americanos. Isso, artistas importantes como Olmsted, grande arquiteto, e todo mundo passa pela casa da Susan e do Austin Dickinson, né? Mas a Emily vai ficando cada vez mais reclusa,
ela participa cada vez menos da sociedade. É isso que está naquele famoso poema, né? The soul selects her own society, né? Que em algum momento a gente podia ler aqui, né? Que eu acho que retrata bem essa relação, né? O que você acha? Sim, eu acho que sim. Eu queria só te fazer uma pergunta que é quase uma fofoquinha, porque eu não te perguntei antes se você chegou a fazer algum estudo, debruçou sobre a série da Apple TV, né, que mostra, como você falou no início, a Emily Dickinson no processo de escrita e na sua juventude também. Você acha que a série tem elementos que possam estar ligados, né, que são ligados, na sua opinião, aí, como tradutor dos poemas e agora das letras, das cartas, e é uma espécie de biografia que a gente vai conseguir enxergar melhor uma Emily Dickinson? Você acha que a série ela contribuiu para o entendimento ou foi mais uma, como é que eu posso dizer, uma diversão? Então, para a gente entender, para a gente falar de série, para falar de cinema, eu acho que a gente tem que entender dos gêneros, né? E tem que discutir os gêneros, porque a Dickinson é uma série teen, né? Uma série feita para um público jovem, para um público adolescente, né? Ela foi desenhada para esse tipo de público. Quer dizer, tem um outro filme foi muito premiado, que é A Quiet Passion, né? Eu não lembro mais do título no Brasil, de um grande diretor inglês e tudo, né? Que eu acho que ele é melhor como filme, mas ele é pior como aquela para mim não é a Emily Dickinson, não é a Emily Dickinson que eu conheço. Ou é uma Emily Dickinson que interessava mais aquele diretor mostrar, ou a certos leitores mostrar uma mulher doente, reclusa, fechada no seu pequeno mundo, avessa à sociedade, né? Avessa aos outros. Eu prefiro acreditar que do Terence Davis, eu prefiro acreditar que a Emily Dickinson era muito mais espevitada, ela era muito mais, sobretudo a jovem Emily Dickinson, né? Porque se trata disso, a Emily Dickinson, até, porque ela começa a escrever aos 26 anos, a escrever poesia, seriamente. Até os 26 anos, ela era uma moça absolutamente, né, quer dizer, gostava das festas, gostava de estar entre as amigas, né? Provavelmente tinha uma relação erótica com uma amiga ou outra, né? Teve uma relação profunda com Benjamin Newton, que aparece muito bem retratada nessa série, né? E que era uma moça assim, que gostava de viver na sociedade, né? Gostava de se arrumar, gostava das festas, gostava né, da vida em sociedade, quer dizer. A reclusão só vem depois. A reclusão e a doença, elas chegam já na Dickinson nos anos 30. E, sobretudo, o fato que vai mudar para sempre a vida da Emily Dickinson é a Guerra Civil. A Guerra Civil destrói qualquer esperança na humanidade para Emily Dickinson. E esse é o tema de um outro poema que a gente pode discutir, que é Hope is a Thing with Feathers, né? Mas a Guerra Civil é a primeira guerra moderna, é o primeiro grande, né? Morrem 700 mil pessoas. É uma guerra que destruiu, dividiu a América no meio, dividiu os Estados Unidos no meio, fez com que famílias se separassem. A Dickinson se separou de parte da família dela, de parte dos amigos, né? Criou uma cisão profunda, o que a gente chama hoje de uma polarização, né? Profunda. E criou também o pós-guerra foi criando um profundo ceticismo na Dickinson, sobretudo depois do assassinato do Lincoln, né? Quando o Lincoln é assassinado, a Emily Dickinson, aí ela perde de vez toda e qualquer esperança na democracia americana, né? E se fecha cada vez mais também para a vida social.
Então, existe o que eu acho que é importante pensar a Dixon antes da guerra, do antebellum, como se chama, né? Antes da Guerra Civil, e a Emily Dickinson depois da Guerra Civil. E eu acho que a Guerra Civil tem um papel importante na série, que não tem no filme. Né, o filme civil não existe, é como se existisse. Eu queria O te maior... Desculpa, eu acho que eu queria te interromper, e sendo muito grosseira, é porque a gente não está com a sincronicidade de falas por causa da nossa internet. Essa é a série, né? Inclusive, eu já assisti 3 vezes, porque eu acho muito mais divertida do que o filme. Apesar do filme ter a Cynthia Nixon, que é famosa por causa da série Sex and the City, e uma moça, né, uma mulher lésbica, assumidamente lésbica, o filme traz essa parte, essa visão da Emily Dickinson mais velha e doente, né? O que o frescor da série traz para a gente de outra forma, que eu acho que eu sou muito mais fã da série do que do filme. Pode continuar. Então, eu acho que a poesia da Emily Dickinson apesar de a Emily Dickinson ter vivido a doença, ter vivido a experiência da morte, né? Eu acho que a poesia da Emily Dickinson ela é mais jovem. Ela é mais jovem, ela é mais espevitada, ela é mais ousada, né? É uma poesia que rompe com, digamos assim, com paradigmas, com todos os paradigmas, quer dizer, é uma poesia que não se conforma, né? E que se movimenta o tempo todo. Então, assim, tirando a questão de gênero, que de fato a série, a Dickinson, ela é feita para um público específico, né? Eu vejo lá uma compreensão profunda daquilo que a poesia da Emily Dickinson é. Não a vida. Aquilo que a poesia da Emily Dickinson que é essa vontade de uma libertação, sabe? Essa vontade de romper com códigos, que aparece no Wild Nights, que eu acho que é um outro poema que a gente podia comentar também, né? É bem isso, é Wild Nights, e é o que está na série, né? Não é, quer dizer, a dor existe, evidentemente, a morte está lá na poesia da Dickinson, a dor está lá, de fato ela sofreu muito, ela tinha uma nefrite aguda, né? Uma crise renal aguda que foi se agravando, e levou ela, né, nos últimos anos a ficar cega e tomar, né, os opioides, né, no final da vida, praticamente todos os dias, né? Então, de fato, ela sofreu muito com a doença, sofreu muita dor, né? Mas grande parte da poesia dela, para mim, não reflete só essa dor, reflete também um não conformismo, uma vontade de se libertar, uma vontade de criar novas formas o tempo todo, né? E que se parece mais com aquela jovenzinha da série Dickinson, né? Eu estou falando sim, sem o microfone estar ligado. Eu não estou ouvindo. Eu queria te perguntar. Eu não Acho que estou te agora que vai ouvindo, chegar até Adriana. você. Acho que eu perdi o som. Olha se mudou. Não, peraí. Não estou te ouvindo. Olha se mudou. Agora sim, voltou. Eu queria saber se nas cartas também transborda a Emily Dickinson como jardineira, porque ela teve essa coleção, inclusive na capa dos seus livros tem esse herbário que ela criou, né? Eu queria saber se nas cartas também a gente vai conseguir sentir um pouquinho essa Emily jardineira. Sim, com certeza, né? Essa ideia da capa aqui foi uma ideia que a gente trabalhou muito com a editora da UNB, né? Era justamente de aproveitar o herbário dela. Ela era
ela se interessava muito por botânica, né? E nessa época, as moças na escola, bem jovens mesmo, entre os seus 9 e os seus 13 anos, as moças de boas escolas americanas tinham que fazer um herbário, né? Que era colecionar algumas plantas, né? Colocar as folhas para secar, e dar os nomes para essas plantas, os nomes botânicos, né? Ótimo o livro da Martha McDowell, ótimo. A Emily Dickinson, ela fez um herbário que é muito incomum. Ela levou as últimas consequências. Ela fez um dos herbários mais completos e mais complexos do século XIX. E o herbário dela é de uma riqueza, não só uma riqueza de variedades, mas uma riqueza do modo como ela trabalhou tecnicamente, a apreensão das folhas e tudo, e do rigor científico da anotação dos nomes. É uma coisa extraordinária o herbário dela. Eu tive a oportunidade de ver, de ver de perto, né? Lá na biblioteca de Harvard, né? Da Universidade de Harvard. E é impressionante. E tive a oportunidade de ver outros herbários, né? De moças do século XIX, eles não chegam aos pés do que a Emily Dickinson fez. Então, o que está aqui justamente esse cuidado que ela tinha de trabalhar com as plantas e que ela tinha também na vida diária, quer dizer, ela passava uma parte, né, no verão, ela passava a maior parte dela, da vida dela no verão era cuidando do jardim, né? E no inverno ela foi construindo, com a ajuda do pai, né, ela foi construindo um conservatory, que era uma estufa, né? E hoje no Museu Emily Dickinson, lá em Amherst, que é a casa dela, o jardim foi recriado com as plantas que ela plantava no século XIX, e a estufa também foi recriada, né? Então a gente pode ver o trabalho extremo que ela tinha do cuidado com as plantas. Na verdade, já era uma ecologista, né? Ela lidava com as plantas já pensando em preservar algumas espécies, em trazer espécies que estão mais desprotegidas assim para dentro de casa, né? E em cuidar do jardim de uma maneira que as abelhas, né? Certas variedades de abelha pudessem polinizar naquelas flores para depois produzir o tipo de mel que ela pensava, né? Melhor. Então ela tinha uma compreensão muito arrojada, né, do que era, de como criar uma pequena, um ambiente ecológico circunscrito, né? E era o que o jardim dela era, né? Era isso. O famoso quarto, né? Um detalhe interessante, uma coisa que eu aprendi indo ao museu, eu fui muitas vezes, eu consegui ficar um dia inteiro no quarto da Emily Dickinson, quando eu estava traduzindo. Consegui esse privilégio. Porque, bom, as pessoas sabiam que eu estava trabalhando com a tradução, e com a tradução da poesia completa. Então, a experiência de passar 24 horas na casa da Emily Dickinson, né, a maior parte do tempo no quarto, me fez entender o processo o modo como ela trabalha com a luz nos poemas, que tinha que ver com a disposição das janelas no quarto da casa dela e na sala. Eu cheguei a pensar, inclusive, em publicar a obra completa em 9 volumes, cada um com uma cor diferente do dia, né? Porque se você olha para os poemas, o modo como ela trabalha com... Ela acordava às 3 da manhã. Ela acordava às 3 da manhã, tomava o café dela e começava a escrever. E aí ela começava a escrever justamente no momento em que o sol começava a entrar pela janela do leste, né? Pela janela aqui da esquerda dela. E depois ela via, no final da tarde, no quarto dela, ela via também o pôr do sol, quer dizer.
a presença do sol das diferentes fases da luz na poesia dela é uma coisa muito marcante, quando você enxerga a totalidade, né? E aí a gente vê que essa dimensão material de estar na casa dela ajuda a entender que ela está trabalhando com o dado concreto, ela está trabalhando com uma luz, ela não está inventando, né, uma luz que ela vai tirar daqui ou dali, né? Mas da luz De fato. inventando, né? Queria fazer um comentário. Eu não fui mocinha do século XIX, mas ali com 11, 12 anos de idade, a professora de biologia pediu para a gente fazer um herbário. E aí a gente colocou em pastas daquelas de catálogo, com plástico. A gente tentou prensar da melhor forma possível ali nos anos 80, mas nós fizemos um herbário. Não era individual, mas era em quarteto. Então, as mocinhas dos anos 80 aqui no Brasil também faziam herbários. Isso é muito legal, porque mostra um lado da escola que eu acho que a gente está perdendo, né? Que é essa escola que, de fato, trabalha, né, com um conteúdo que não é só o dos livros, né? Você vai para fazer coisas, você começa a fazer coisas na escola, né? Eu acho isso muito interessante, essa prática, né, o lado prático da escola, digamos assim, né? Em que você tem que fazer alguma coisa, que eu acho que quando o ensino se torna excessivamente livresco, né? Não que os livros não sejam importantes, mas quando ele se torna excessivamente, quer dizer, tudo depende dos livros, acho que ele fica um pouco aborrecido, né? O Paulo Freire tinha razão em dizer que não, a gente tem que aprender a ler o mundo primeiro, né? E olha só que interessante. Você falou das janelas, que é uma forma de ver o mundo, e essa possibilidade de ter duas entradas de luz e duas saídas para o mundo, né? Eu acho que também assim, é extremamente poético. Agora eu vou te contar que eu estou com uma inveja sua de ter ficado pelo menos, né, um dia inteiro no quarto da Emily Dickinson. Eu, quando estive no museu da casa, né, de Jane Austen, eu tive a satisfação de fazer uma visita guiada quando o museu já estava fechado. Então, eu pude visitar com mais calma e também com mais compreensão de todo aquele aparato ali museológico e também memorialístico, né? Porque eu estou pensando na emoção que você sentiu e de estar literalmente com a mão na massa nesses livros. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre os seus sentimentos nesse ambiente tão carregado de poesia e de memória. E aí a gente podia partir para essa questão das leituras. E aí eu vou pedir para você ler para preservar minha voz. Eu te mandei algumas dicas, né, que eu queria que você falasse. Tá, então, na verdade eu comecei a traduzir a Dickinson, que eu já conhecia, né, já conhecia há mais tempo, mas quando eu tava em Yale em 2013, estudando uma outra coisa, estudando cinema, Orson Welles, aí eu fui visitar uma amiga em Amherst, eu falei, vou visitar a casa da Emily Dickinson. Quando eu entrei na casa da Emily Dickinson, eu tive aquele déjà vu, como dizem os americanos, né? Eu tive uma sensação estranha de pertencimento, sabe? No museu eles tem uma espécie de um quadro negro que fica lá fora. Todo dia eles escrevem um fragmento de um poema, né? E eu saí de lá imediatamente, fui traduzir aquele trecho daquele poema e comecei lá. Quer dizer, a visita ao museu Dickinson sempre foi uma coisa que me marcou muito. A casa, que é um museu casa, né? Não sei, a da Jane Austen assim também é museu casa. E sobretudo para né, você vê a vida dela, o cuidado que as museólogas são mulheres que trabalharam na preservação, na sua maioria mulheres que dirigem o Museu Emily Dickinson, que trabalham na preservação também, né? O cuidado que elas têm justamente de ser fidedignas na reconstrução do cotidiano daquela mulher. Aquilo me marcou demais. Eu falei, não,
que a imagem que eu tinha da Dickinson era de uma poeta que escrevia poemas metafísicos, que se relacionava com o autor A, B ou C, de uma mulher do mundo literário, etc, etc. Eu fui entender, não, é uma mulher que viveu uma vida, né, como qualquer outra mulher do século XIX, viveu aquela vida, né, a intensidade daquela vida doméstica, numa semi-reclusão, né, uma mulher que não se casou, né, por escolha. Então, a relação entre a Dickinson e a casa e o jardim dela é uma relação fundamental, orgânica, né, com os tecidos, com as roupas. E para mim, a força da poesia vem disso, vem dessa relação com o quarto, com as janelas, sabe, com os bolos que ela fazia, com os pães, com a cozinha, com os empregados, né? Eles eram ricos, mas ela falava muito com os empregados irlandeses, particularmente com aquela personagem que aparece na série Dickinson, né? Que era Margaret Mahon, né? Uma irlandesa que os irlandeses nessa época, católicos sobretudo, eles eram mal vistos na Nova Inglaterra. Eles eram tratados como gente de segunda categoria. Existia um racismo, um preconceito extremo contra esses irlandeses pobres que vinham, né, de uma pobreza extrema, fugindo da Irlanda e tudo. E os grandes interlocutores da Dickinson eram essas pessoas. Você entende? E é aí, Muito daí que a gente vê é aí que a gente vê a originalidade da linguagem dela. sim. Nossa, É daí. sensacional. Meu Deus, que vida! E que vida a sua de pesquisador também, porque como você falou que sentiu aquele déjà vu, né? Ao entrar na Casa Museu, eu tenho quase certeza que era ela te chamando ali já para os trabalhos, sabe? Você, só já que a gente está na imagem aqui da roupa, eu queria destacar que esse vestido é um vestido que ela confeccionou e é se eu não me engano, um dos poucos, ou talvez o único que sobreviveu, e não era um vestido comum para as mulheres, né, da Nova Inglaterra usarem, mesmo que fosse dentro de casa. É o que a gente chama de uma chemise, um camisolão, né, um vestido com botão, uma camisa gigante com botões na frente e um bolso estrategicamente posicionado para que ela colocasse as suas cadernetinhas e lápis para fazer os poemas. Então, ela era uma pessoa reclusa que podia se dar ao luxo de usar essa roupa que não era nem uma camisola e nem uma roupa de sair na sociedade, mas que ela criou justamente para ficar liberta desses espartilhos, né, dessas convenções. Não, e a liberdade que ela tinha de não usar o corpete, não usar o espartilho, né? Isso está muito ligado à mobilidade que tem a poesia dela também, né? É uma poesia que se movimenta muito em termos formais, né? Ela parece não seguir uma forma muito fixa, ela vai quebrando com a sintaxe, ela vai rompendo com o encadeamento lógico do discurso, né? Ela começa a falar uma coisa, muda para outra, você entende? Então é uma mulher que, dentro do espaço dela, ela conseguiu conquistar a liberdade que ela queria, e que era muito difícil no século XIX. Uma mulher conseguir esse nível de independência, né, a ponto de andar em casa com esse vestido, em casa e no jardim, porque, veja, esse jardim que a gente viu da casa da Emily Dickinson é um jardim público, porque ela vivia no centro de Amherst, né? Todas as pessoas que passavam por Amherst passavam pela casa dela, né? Então ela não estava tão isolada assim, ela estava, né, no centro, ela era o centro das atenções. Todo mundo sabia quem eram os Dickinson, né? E de repente você via aquela mulher com esse vestido, né, exposta daquela maneira, era muito ousado para o século XIX, para a Nova Inglaterra do século XIX, né? E você tem razão, é de uma liberdade extrema, E a gente vê pelo vestido, né?
Exatamente, eu queria só, deixa eu tirar isso aqui. A título de curiosidade, quem quiser, esse artigo está publicado, tá, neste caso é a página da academia, sobre esse vestido especificamente, e curiosamente a gente pensa assim, é branco, é uma coisa assim, que vai sujar, e ela usava justamente para jardinagem, né? E o branco é porque ele era muito mais fácil de ser limpo, ser alvejado do que as roupas coloridas, né? E nesse artigo especificamente eu faço uma análise também dessa questão do vestido de noiva ser branco e ela fazer um vestido para usar em casa, sendo que ela também não se casou, e um vestido um tanto quanto angelical, né? Mas para mim, por isso que eu coloquei o título da rebeldia silenciosa da Dickens. E também tem tantas coisas estão implicadas nesse vestido, né? Tem um poema famoso da Emily Dickinson sobre o Brasil, né? Não sei se você já leu, aquele famoso poema sobre o Brasil. E o que está em discussão naquele poema não é propriamente o Brasil, e sim a indumentária, os corantes usados, né, para os tecidos, a vida de luxo e de ostentação, né, da burguesia americana e tudo isso, e que é uma coisa que ela recusa. Quer dizer, o vestido branco não precisa daqueles corantes. Ele pode ser lavado constantemente, ele pode ser limpo. Aqueles vestidões pesados não se lavavam, eu acho. Entende? Era uma coisa que você tinha que usar com muita cautela, as mulheres tinham que se movimentar muito pouco para não sujar aqui ou ali, né? Então é um Sim, vestido, o Corpete, nele já está implicado boa parte daquilo que de fato a Emily Dickinson era, né? Uma mulher livre, né? Uma mulher que lutou para conquistar a o, liberdade. o Corpete e a creolina, que dá aquele volume nas saias, ele também era impeditivo de, sei lá, correr pelos campos verdejantes da Nova Inglaterra, né? Eu queria te pedir, a gente vai seguir uma sequência do volume 1 para Uhum. leitura, eu tinha colocado o primeiro, que é na página 159, sobre os vulcões, mas aí eu vou te deixar livre para você seguir a sua inspiração de hoje à noite. É porque nós estamos gravando à noite, viu, pessoal? Tá, então vamos viver ter um pouco começar pelo The Soul Selects Her Own Society. O que você acha? Qual Tá. página que tá? 396. Ok. Você pode ler para a gente em inglês? Já vou adiantando que eu não sou leitora de poesia, tá? Mas eu vou tentar fazer jus. Vamos lá. The soul selects her own society, then shuts the door. To her divine majority, present no more. Unmoved, she notes the tyrant's pausing at her low gate. Unmoved, an emperor be kneeling upon her mat. I've known her from an ample nation. Choose one, then close the valves of her attention like dawn. Me desculpe pela minha pronúncia e pela minha rouquidão. É muito melhor do que a minha, porque eu não sou de língua inglesa, né? Aliás, o inglês é uma língua que eu nunca estudei formalmente, a não ser na escola, né? Mas depois fui morar nos Estados Unidos, passei um ano em Yale. Em Yale você tem que aprender a falar bem, né? Eu tive que aprender. Bom, eu vou ler agora em português, que é assim: a alma escolhe as suas amigas, depois fecha a porta, a sua divina maioria não mais se mostra. Quieta, vê carruagens parando no seu portão. Quieta, vê reis se ajoelhando
no chão. Sei que de ampla nação, uma só ela pede. Depois fecha as válvulas da atenção e vira lápide. Então, esse é um poema bastante significativo para mim da última fase da reclusão dela, né? Mas também é um poema que a gente sabe que ele é de 1862, portanto, um poema que está no meio já da Guerra Civil, contextualmente, né? E já está no momento, coincide, se a gente for ver nas cartas, no momento da ascensão social, digamos assim, da Susan, né? É um poema que ela manda, se não me engano, para a Susan. Não, esse ela não manda, né? Esse ela não manda para ninguém. Mas é um poema que coincide justamente com a crescente, o crescente número de visitas na casa da Susan, que é a casa vizinha da dela, né? E de um começo de uma reclusão. Ela começa a se afastar por aí, né? E pelas razões que eu já mencionei. De um lado, né, a Susan vai assumindo, digamos assim, o comando da família Dickinson e ela vai se afastando. E por outro lado, a Susan vai se afastando dela também, né? Tem um afastamento progressivo da Susan em relação a Emily e tem um afastamento dela em relação a qualquer esperança de democracia, né? Dizer, a guerra civil começa a se mostrar mais cruel do que ela era, né? Ou seja, tem uma questão política implicada também nessa ideia. Quer dizer, o primeiro verso, a minha tradução não é literal, né? Vocês devem ter notado. The soul selects her own society, né? É literalmente a alma seleciona a sua própria sociedade, né? Só que a alma seleciona a sua própria sociedade não é um verso, né? Não corresponde à ideia de verso tal como a Emily Dickinson trabalhou a vida inteira. Ela era uma poeta que trabalhava com uma estrutura de verso muito rígida, né? Poemas de 8 e 6 sílabas, seguindo um método que se chama Common Meter, na poesia de língua inglesa. Então, eu não podia traduzir isso literalmente, por mais que literalmente, né, eu acho que é muito compreensível. Qualquer leitor iniciante de inglês vai perceber que The Soul Selects Her Own Society não corresponde à alma escolhe as suas amigas, né? São ideias diferentes, portanto, em línguas diferentes, né? E que tem a ver com o fato de que a crítica especializada chama atenção para certas recorrências sonoras do S, por exemplo, né? The soul selects her own society, né? E toda uma sequência de sonoridade verbal que não pode ser não pode ser traduzida através de uma tradução literal, né? Pois bem, mas o que interessa aqui é justamente o que acontece, né, a relação da primeira estrofe com as demais estrofes, né? Acho que a Adriana caiu, vou continuar, que eu acho que está gravando, né? Quer dizer, o primeiro movimento do poema é sobre essa reclusão, quer dizer, essa escolha, né? Ao mesmo tempo que a, a alma escolhe as suas amigas ou escolhe a sua sociedade e depois se fecha, quer dizer, ela escolhe com quem ela quer dialogar, né? Ela escolhe com quem ela quer falar, né? E fecha a porta para a maioria, né? A divina maioria. E é claro que ela está pensando aqui também na questão né, da maioria democrática, né? Tudo isso, a democracia, a fama, digamos assim, né? Tudo isso está em jogo aqui. Deixa eu avisar a Adriana aqui. Oi, voltou, né, Adriana?
A Adriana está voltando, então eu vou continuar. E depois, a segunda parte do poema é uma parte mais dramática, digamos assim, porque não se trata apenas de recusar a maioria e de não mais se mostrar, né? Mas de receber, né? De ser visitada por pessoas importantes que vêm atrás dela, né? Que vêm. Estou. Espera aí que a Adriana tá tentando entrar aqui novamente. Ok. Acho que a gente vai começar uma nova. Estou de volta e ainda está gravando.